Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Tá em alta, né? Tá em alta mesmo. Olá, meus queridos! Chega pra cá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Simbora, maninho! Simbora! Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Esse episódio nós vamos falar sobre controle biológico com crisopídeos. Olha que bacana, hein? E para a gente falar sobre esse assunto muito legal, está conosco aqui Elton Caixeta, ele que é engenheiro ambiental pela PUC Paraná e também pelo Unipan, Centro Universitário de Patos de Minas, SEO da Valento Biodefensores. Muito obrigado pela presença aqui no Roots, viu, Elton? Obrigado. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, né? Esperamos contribuir bastante com muita informação atualizada sobre manejo biológico. Tamo junto aí. Tamo junto, bom demais. Está conosco também aqui doutora Laudiceia Lopes Pereira, ela que é bióloga, doutora e mestre em entomologia pela Universidade Federal de Lavras, é especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras também, atua na área de controle biológico de pragas com agentes entomófagos, né? Exato. Crisopídeos, joaninhas e parasitoides, e ela que ela que faz parte do time da Valento, né? Ela é entomologista da Valento. Seja muito bem-vinda ao Roots. Isso mesmo, muito obrigada, é um prazer estar aqui, primeira vez num podcast do agro, então estou muito feliz. Maravilha, Sinta-se à vontade em casa. Vamos falar desse assunto super legal, assunto que está super em alta, né? A gente já tratou desse conceito aqui de controle biológico algumas vezes, mas pela primeira vez a gente vai falar sobre esses macro-organismos, o que são e tal. Mas antes disso, conta um pouquinho pra gente, Elton, como é que você veio parar dentro do agronegócio e foi afunilando e hoje trabalha com macro-organismos. Conta um pouquinho da sua história pra turma te conhecer um pouquinho também. Vamos lá, Douglas e Ismael. Então, a minha história no agro, ela é um pouco, posso dizer assim, até inesperada. Desde novo, eu colecionava figurinhas daquelas do Pantanal, que vinha nas figurinhas de chiclete. Gostava muito daquilo, né? Dos bichos. Verdade, hein? É um negócio antigo mesmo, né? Só o pessoal aí dos 35, 37, 40 aí que vai lembrar disso. E aí, em 2006, fui contratado por uma empresa aqui de Patos, uma fazenda, e falou, estão precisando auxiliar de escritório. Então, você tem interesse? Tenho, vamos para lá. E por lá trabalhei de 2006 até 2011, mais ou menos. Trabalhava no escritório e me envolvi com assuntos relacionados à certificação socioambiental, nesse momento de café. Depois trabalhei um pouco com certificação de leite. Uhum. E sempre que falava, né, o tema sustentabilidade, ele era latente, aquilo me chamava a atenção, porque falava de natureza, falava de bicho, falava de respeito às pessoas. Então, falei, não, eu preciso me aprofundar um pouquinho, nesse caminho. Então, fui envolvendo nesse meio, mas tinha uma coisa dentro do programa de certificação que acabava me contrariando, porque o produtor, muitas vezes, ele ficava refém de algumas moléculas que tinha
disponíveis na época, foram cortando Indosufan, foram cortando outros tipos de produto e ficamos um pouco sem ferramentas ali naquele momento. Para manejar algumas pragas, principalmente. Para manejar algumas pragas. E é sabido, né, que a cada ano que se passa, algumas moléculas são descontinuadas, alguns produtos são restritos de utilização para acesso à Europa e outros banidos até no Brasil mesmo. E eu ficava pensando, gente, nós precisamos de ter alguma ferramenta, alguma coisa para trabalhar nesse sentido. E foi aí então que trabalhei também no Grupo Farroupilha e legal. Conheci, né, a Lala Emanli, bem no inicinho, tinha lá umas 10 pessoas, né, o Inácio falou, vai para lá, dá uma força lá em alguns processos, e aí eu cheguei lá e vi tricoderma sendo produzido, multiplicado. Peguei aquilo e falei, que negócio é esse? Que é isso desse fungo é aqui? Isso? Aí falou assim, isso aqui é um biodefensivo. Eu falei, que negócio é esse? Fala mais. Que ano que era isso, mais ou menos? 2008, 2009, alguma coisa mais ou menos assim. E isso aqui vai revolucionar o mundo, porque olha assim, naquela época já falava assim, não, os defensivos não estão funcionando muito bem. E os desafios que nós estamos passando hoje com os macros são os desafios que eles enfrentaram lá atrás. Isso não funciona, isso não presta, esse negócio não vai dar certo, e aquele poder de convencimento. Então, eu acho que a gente tem até que valorizar esses desbravadores que fizeram esse trabalho de trator de esteira mesmo, convencendo. Se hoje o micro é uma realidade do Brasil, deve-se muito a esses pioneiros que estão lá atrás. Então fui me envolvendo, né? Aí a partir daí comecei com trabalhos de consultoria de certificação. Falei, não, eu vou me desvincular do grupo e vou trabalhar com consultoria de certificação. E aí... Focado na cultura do café ou tinha alguma... O que era Patos de Minas, né? Patos de Minas é muito mais café. Então eu falei, vamos expandir. Então comecei a fazer relacionamento com trades, Cargill, ODM, Bung, ONGs, e o Brasil expandiu. Então começamos trabalhos no Mato Grosso, no oeste da Bahia, no Pará, no Goiás, até algumas regiões aqui de Minas. Então... Focado em certificação. Me envolvi. Então, viagens internacionais, Bélgica, Europa, entendendo toda essa cadeia de sustentabilidade da soja, né, do algodão. Por que dessa necessidade? Porque quando você pergunta para um produtor, assim, por que você certifica? Eu falei, não, muitos deles, não digo todos, né? Não, é porque a gente precisa de uma produção mais sustentável e também porque eu ganho um pouquinho a mais na comercialização. Na comercialização. Eu falei, tá, mas de onde começou isso? Então, hoje, considerando essa parte, né, nós ainda temos esse trabalho de certificação, mas bem nichado, só para alguns clientes bem seletos mesmo. Já atendemos mais de 1 milhão de hectares no Brasil, né? Isso, somamos aí outro dia, deu mais de 700 propriedades espalhadas aí para todo lado. Já deixamos muito chão, hein? A nossa marca por aí, né? E só que eu sempre como empreendedor que sou, eu pensava assim, quem tem um, não tem nenhum. Igual o bom mineiro fala, eu preciso de pensar em alguma coisa. Mais negócios. Em mais negócios. E um dia, muito preocupado, vim conversando com um amigo. E ele falou para mim, isso era 2018. Ele falou para mim, Elton, deixa eu te contar. Eu tô vendo falar aí que o povo tá liberando uns insetos de drone. E naquela época, drone não era uma realidade, né? Ele falou, você tem que entrar nesse negócio. A hora que ele falou, porque ele ardeu dentro de mim, foi um negócio bem chique. Eu falei, como assim? Deixa eu conhecer isso. Tem que entender isso. Como é que é isso? Duas coisas, bicho e drone. E aí começaram, né? Porque toda a soltura de inimigos naturais antigamente... Bacana esse questionamento seu, bicho e drone. Bicho e drone. Uma tecnologia e algo tão... Duas tecnologias, né? Orgânico ali, né? E o drone viabilizou isso, nós vamos falar disso um pouco pra frente, mas era liberada como? Saiu um monte de gente no meio da cana com os copinhos, soltando copinho, tomando gaiada de cana, cortando o rosto, se machucando. Outras vezes no café ia de motoca, caía, e era um virado de costa pro outro, aquele rolo, e veio o drone. Então comecei a... Elton, pra quem tá te escutando essa história aí e não tá entendendo, o rapaz lá na lavoura de cana com os copinhos,
que é o conceito básico do controle biológico para o pessoal entender aí? Um dos primeiros, o que é o conceito básico do controle biológico? É utilizar recursos da própria natureza para o equilíbrio, o controle de pragas, né, nas lavouras. E o que se fazia, né, nos primeiros? Identificou-se parasitoides e predadores das pragas chaves da cultura. Então, o que foi pioneiro nesse negócio é a cana, né? Então, quando começou lá atrás, cotésia, tricograma, só que sabia-se do resultado, mas era muito difícil de pensar como lavouras gigantescas, 30, 50, 200, 1 milhão de hectares, como é que nós vamos alcançar nisso? Então, reuniu um monte de gente, criavam-se as cotésias e liberava aquilo manualmente. O que se tornaria impossível de se fazer hoje nessa escala. Então, lá em 2017, 16, eu acho que foi um dos primeiros drones que foram pensados no contexto de dispenser, de pulverizador de lavoura, e o que revolucionou. Então, fui atrás dos meninos que fizeram, não, isso aqui é patenteado, nós não podemos vender, e eu infernizei mesmo, falei, não, sou eu, dá uma moralzinha aí. Fiz as minhas orações também, que tem muita fé. E um dia ele me ligou e nós começamos. Aí, só a fé sem correr atrás não adianta. Não vai. Né? Você correu atrás e rezou também, João. Orar e agir. É isso que nós pensamos. E ele deu certo, né? Chamou a gente. Vamos cá, vamos fechar negócio. E só que não tinha dinheiro também, não. E eu falei, beleza, eu tentei. E agora? Como é que faz? Agora é pagar, né? Pensa, falando em 2018, nós estamos falando de um drone de R$28 mil em 2018. Mas deu certo, começamos, e aí nos lançamos no mercado apenas como prestador de serviço de liberação via drone. Fomos lá, fizemos parceria com alguns laboratórios, Copert e outros mais. Que fabricavam os macros. Que já fabricavam e estavam em ascensão. Então, quando eles tinham alguma demanda de serviço, contratavam o terceiro. E assim a gente foi desenvolvendo. Nesse meio de caminho, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo trabalho que eles faziam, não por isso. Eu acho que o propósito, ele é muito maior do que o meio. Eu sempre busquei sustentabilidade desde novo, às vezes até inconsciente. Mas é satisfatório demais você ver o produtor entrar na roça e ver que algo tão natural contribuiu para que ele pudesse ter uma produção melhor e também um equilíbrio. Né, falando de café hoje, nós temos áreas com 12, 13 aplicações para bicho mineiro. Exatamente. E, consequentemente, com a utilização dos crisopídeos, nós tivemos é uma exceção, né, é um extremo, nós tivemos áreas esse ano que fez apenas uma aplicação de solo, nenhuma de inseticida. E não tem prazer maior, né? Você tem economia de combustível, você tem economia de mão de obra, você traz de volta um equilíbrio ali, mas as demais áreas, 60%, 70%, muito interessante. Então, maravilha. Nós vamos chegar nesse caso aí, nós vamos aprofundar nos crisopídeos aí. E, cara, a hora que você falou, Elton, você falou assim, ainda bem que teve algumas pessoas lá atrás, ó, que você falou da Lalem, né? A hora que eu vi o tricoderma, que eu perguntei o que era, cara, e para evolução acontecer, para o progresso acontecer, precisam de pessoas com um pensamento disruptivo, né, para buscar algo diferente, e essas pessoas são muitas vezes tratadas como loucos, né? Esse cara tá ficando doido, o que esse cara tá fazendo? E eu considero você, não um cara louco, mas um cara que fugiu da caixinha, pensou diferente, e hoje a gente tava conversando mais cedo, isso aí não é futuro mais, isso é o presente, né? E a sustentabilidade, dá para ver que tá na sua veia, e nós, enquanto roots, enquanto agro, precisamos comunicar o agro sustentável também, o agro que está preocupado com tudo isso aí. Então, quando a gente fala de controle biológico, de crisopídeos, de manejo, a gente tem muito espaço e muito caminho para evoluir, né? Muito. Então, já tô apaixonado pela conversa já. Mas, o Elton, aí como é que foi esse pulo aí de prestador de serviço para montar uma empresa que agora também comercializa crisopídeo? Como é que foi? Agora eu tenho que criar esses bichos também. Como é que foi esse start aí?
Pois é, começamos, então, prestamos serviço, e quando você está prestando serviço, você está sempre em contato com aquelas pessoas. E, não sei, sempre fui muito conversador, mas ao mesmo tempo uma pessoa verdadeira, disposta a ajudar e servir, né? Nunca, eu tenho uma máxima que é comigo assim, nós temos que crescer e contribuir. Eu até estava comentando sobre isso hoje, mas a gente precisa contribuir para depois a gente crescer, né? Você tem que servir para depois você ser servido. E no meio desse caminho, né, aconteceu uma coisa muito interessante, porque tinha um parceiro que eu queria ser parceiro dele para fazer liberação, um laboratório, né, que faz outros insetos. E eu procurei eles, falei, gente, eu estou aqui à disposição de vocês já conhecem o meu trabalho, vocês já sabem da minha índole, e não, nós vamos fazer a aplicação por conta própria. Eu falei, não, mas eu preciso estar junto com eles, então eu vou ajudar vocês no comercial. Aproveitando o grande relacionamento da consultoria, falei, vou trazer alguns clientes para vocês. E assim eu fiz. Né, a gente fui lá do oeste da Bahia, botei um cliente no meu carro, trouxe aqui e fechou uma grande área. Interessante. E aí, eu falei assim, não, vamos falar menos obrigado, né? Esperando, naquela época eu não tinha essa mentalidade que eu tinha hoje. E não tive nem obrigado, falou, não, vamos fazer uma parceria com você, às vezes você vai desenvolvendo mercado, a gente vê que você tem relacionamento, não é isso ou não. Aquilo gerou uma raiva dentro de mim, uma raiva boa, raiva boa, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vi que esse trem funciona e eu vou fazer esse trem. Agora, como? Eu não sabia, mas eu comecei a gerar aquilo dentro da cabeça, comecei a ler, comecei a estudar, e no meio do caminho apareceu um parceiro, né, que até hoje não está mais com a gente, mas ele falou, se você quiser uma ajuda aí, eu te dou, vamos começar? E isso foi em dezembro de 2019, né, lá atrás, vamos fazer com desafios, com as coisas todas, e aí nós começamos, pequenininho, e eu fazia da seguinte forma, a ideia nossa não era o mercado comercial. Nós queríamos levar a agricultura sustentável para a agricultura familiar. Nós queríamos tornar aqueles produtos que eram vendidos nas feiras livres, o tomate, o morango, aquela coisa que vai direto para a boca da nossa filha, se fazer algo mais sustentável. Então a gente pegava uma horta, nós temos um caso muito interessante que o produtor tocava 1 hectare de horta, sozinho, e ele não aguentava mais combater as pragas. Falou, começa aqui a usar o crisopídeo. E nós fornecemos esse crisopídeo para ele. Vimos ele uns 6 meses depois, ele tinha até engordado. Falei, não, aposentei a bomba costal. Não uso bomba costal mais. Então, a Valenta, ela nasceu com essa intenção de ajudar a agricultura familiar, né? Não ir para os grandes. Mas o que aconteceu? Passou 3 meses, 6 meses, nós botamos as contas na mesa e falou, meu Deus, não paga a conta. Meio hectare aqui, 1 hectare ali. Nós precisamos partir para a agricultura comercial. Eu preciso do volume. Eu preciso do volume. Mas só que nós fizemos isso de uma forma diferente. Nós não esquecemos do nosso princípio. Então, nós vamos para a agricultura de larga escala, mas nós vamos trabalhar os pequenos com um projeto social. Nós vamos ajudá-lo tanto com a educação, a educação ambiental, a educação do crisopídeo. Então, temos alguns níveis aí que a gente faz até doação. A gente manda esse crisopídeo para ele, porque a gente sabe que contribuindo com ele, sei lá, Deus abençoa aqui na frente, a gente vai seguindo, né? Então, não mudamos o propósito, continuamos atendendo. E aí... Isso que ano que foi essa virada de chave de pensar no mercado? 2020. 2020. Vamos começar a prospectar o mercado grande aí, das grandes áreas. Isso. E uma coisa que eu sempre quis foi assim, nós temos outros laboratórios que faz isso, e uma coisa que é dentro de mim, desde a consultoria, ou também do laboratório, eu nunca bati na porta de cliente do meu concorrente. Muito pelo contrário. Teve outro dia que ela disse, fomos numa fazenda, dá uma assessoria pro cara que não estava funcionando, fomos lá, não falamos de nós, falamos, o caminho para você resolver é isso aqui. Porque eu acho que nós podemos seguir outro caminho. Esse é o meu pensamento. O mercado ele é amplo. Se nós juntarmos todos os laboratórios que existem hoje, nós não conseguimos atender 5% do mercado que tem demanda. E essa demanda cresce muito mais rápido do que
a produção dos biológicos. Então foi assim que nós fizemos, fazíamos 50% de áreas bonificadas, né, áreas de campos demonstrativos, 50% comercial. Teve áreas que nós trabalhamos 12 meses pagando despesa, drone voando, produto, para o produtor acreditar. Mas hoje esse produtor não larga nós por nada. Ele entendeu que funciona, pode bater lá na porta dele. Fala, não, ele pode ser até um pouco mais caro, mas a gente vai fazer com ele pelo compromisso, pelo comprometimento. E no meio do caminho, né, conheci outras pessoas, e aí também conhecia a doutora Laodiceia, e que tem propostas assim, das maiores do Brasil. Né? E segundo ela, falou, Elton, não é sobre salário, mas eu me identifiquei com o propósito da empresa. Acho que até ela que tinha que falar sobre isso, né? Eu me identifiquei com o propósito da empresa e eu estou disposto a sair daqui do meu cantinho. E ela veio lá da capital, hein, senhor? Você arrastou ela de longe, hein? É de longe. Então, vamos seguir essa missão junto. E aí veio, então, com a vinda dela, né? Então, ou seja, nós temos um corpo técnico científico de peso, nós temos o departamento de pesquisa bem estruturado e, consequentemente, a possibilidade de ampliar o portfólio com outros insetos que ela vai falar para a gente depois. Então, foi aí. E o que eu entendo, assim, não existe nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. Então, nós temos que melhorar sempre, nós temos que aprender sempre. E quem nos ensina é o produtor. E a nossa missão não é só o dinheiro. Nós estamos comprometidos com o resultado do cara. Nós queremos que o produtor tenha o resultado dele. Porque se ele tiver, sobra para nós também. Se ele receber, ficar satisfeito, nós vamos estar sempre com ele. Então é meio isso, né? Maravilha, história legal. É muito bacana escutar isso, porque é muito claro ver que você está totalmente dentro do seu propósito. Eu também não duvido que a doutora Laodiceia também esteja dentro do propósito. E quando a gente está totalmente dentro do nosso propósito, tudo faz sentido, né? Todo retorno, seja financeiro, ou seja um outro tipo de retorno que a gente tem, vai ser tudo consequência do nosso trabalho, né? E a todo momento dá para entender aqui que o foco é quem? É o produtor, ele. É o ecossistema, é o nosso planeta, é um mundo mais equilibrado, né? E isso faz todo sentido. Doutor Laodiceia, diga. Queremos escutar sua voz agora, tá? De onde você veio, fala um pouquinho da sua história, né? Como é que você veio parar no Roots aqui, conta para nós. Então, eu nasci na roça, né? Meus pais são pequenos produtores, eles moram na cidade de Canaã, Minas Gerais. Tá ficando até famosa, tá vendo? Ô, Canaã, você vai mandar esse vou mandar ali, ó. Exatamente. E assim, o primeiro inseto que eu criei na minha vida foi um bicho de pé. Foi um bicho de pé. Você criou ele dentro de você mesmo ou foi fora? Mais exatamente aos 3 dias de vida. Né? Eu não havia nem saído do quarto, que antigamente existia o resguardo, né? A mãe ficava ali presa com a criança dentro do quarto. E eu apareci com um bicho de pé no dedinho mindinho do pé. Típico do bicho de pé, né? Aquele lugar maravilhoso, né? Para uma criança recém-nascida, então você imagina. Nossa Senhora. E minha mãe tirou e não guardou ele para mim, porque não imaginou que eu ia virar um entomologista, né? Que hoje eu tiro os bichos de pé e guardo no potinho para eu comparar os tamanhos dele. Então, assim, eu fui uma criança que nasci e cresci no meio do agro. No meio da lavoura, de café e tudo mais. E eu sempre fui ligada a bicho. É uma ligação, assim, inexplicável. Para o pessoal, inclusive a gente aqui, Canaã, o que é a cidade referência mais próxima? A cidade mais próxima lá é Viçosa, que tem até a Universidade Federal de Viçosa, né? Muito famosa. Então lá a gente está a 30 quilômetros de Viçosa. Tá bem próximo. É muito próximo. Então eu cresci nesse cenário agro roots mesmo, e quando eu fui fazer o meu curso superior, eu não tinha dúvida. Foi aquela pessoa que é fora da curva, que sabe o que quer. Eu sabia que eu queria fazer biologia. E fui. Entrei na faculdade em 2008, quando o Elton estava conhecendo lá os micro, eu estava entrando na faculdade. E já no primeiro período eu já comecei a procurar o laboratório que trabalhava com inseto.
Porque desde a infância eu colocava os insetos no potinho de manteiga, via o que aquilo ia virar, punha a mãe doida. E nunca teve medo de nenhum inseto, nada? Não tenho medo de nada. Eu vou te falar um trem, eu tenho medo do inseto, eu não é medo, não, é pavor. Eu não sei o porquê, mas eu tenho um trauma com o louva-a-Deus. Nossa, eu tenho vários de estimação. Se você trouxer um pra cá, é ele dentro e eu lá fora. Eu sei correndo. E assim, a gente acaba sofrendo um pouco de preconceito, como você disse. Você é doido? Como é que você gosta desses bichos feios, nojentos? Então, assim, eu sempre ouvia isso, desde pequena. Mas não me fez desistir. Eu acho que deu mais força, que aí quando mãe birra com um trem que você quer... Aí que quer aí que você fala assim, agora mesmo. eu quero isso aqui também. Então fui, e na faculdade fui me envolvendo com os insetos, fui conhecendo e fui cada dia me apaixonando mais. Eu brinco muito com o Elton, que é um amor que não volta não. Você só vai cada dia amando mais e descobrindo e se encantando com cada detalhe que você vai descobrindo. E depois, terminado a graduação, eu já entrei direto no mestrado, no doutorado, e atualmente estou terminando o pós-doutorado. Tá com que você tá? Qual que é a frente de trabalho no pós-doutorado? Atualmente, né, no pós-doutorado, a gente está fazendo um experimento em florestas de eucalipto, utilizando o crisopídeo para controle de uma praga que é chamada psilídeo de concha. Uhum. Então, o crisopídeo é um inseto muito versátil. A gente pode utilizar ele em diversas culturas para controlar diversas pragas. Hoje, aqui na nossa região, o foco muito é café, né? É a cultura de maior referência. Mas a gente pode usar ele desde hortaliças, plantas ornamentais, frutíferas, as próprias florestas de eucalipto, citros. Então, legal. Muito amplo. Vamos dar uma contextualizar. Você que está chegando por aí agora, a gente está falando sobre controle biológico. Não deixa de se inscrever no nosso canal, já clica aqui no botão aqui de inscrever, se você que não é inscrito no canal, já compartilha esse movimento nosso aqui, para a gente falar um pouquinho, vocês entenderem junto conosco aqui sobre esse movimento de controle biológico. Vamos separar aqui inicialmente, doutor, em dois grandes blocos, né? Então, vamos falar de controle biológico de micro-organismos. O Elton falou um pouquinho sobre fungos, bactérias, leveduras, vírus, que... Foi a primeira conexão dele, na verdade, assim, com esse universo, não foi? Então, utilização de micro-organismos para controlar problemas que a gente tem nas lavouras, seja de ordem de insetos ou propriamente outras doenças. Quando a gente fala de controle biológico, a gente está falando muito crisopídeo, a gente está entrando no outro bloco macrobiológico. De controle utilizando macro-organismos, né? Vamos falar um pouquinho desse conceito base e entrando, como é que funciona, como ele come aí por espaço e tal, e dá um o microbiológico, né, o nome micro, ele já fala, é pequeno. Então, são as bactérias, como você disse. São organismos que eles fazem o controle biológico deixando a praga doente. Então, assim como o Covid, é um micro também. É um vírus que nos deixou doente. O microbiológico, ele causa uma pandemia no nível do inseto. Então, todo mundo fica doente e morre. É uma coisa... Ainda bem que na nossa não aconteceu assim, né? Mas é no nível do inseto. O macrobiológico, ele é macro, ou seja, eu consigo ver, ele é grande. Só que é um grande que não é enorme, é um grande também no nível do inseto. É relativamente pequeno, mas dá para ver a olho nu, diferente de uma bactéria que não dá. O macrobiológico, ele é composto de organismos que são predadores, ou seja, eles se alimentam, eles comem a praga. Organismos parasitoides, ou seja, o termo parasita já indica para a gente que ele precisa de um hospedeiro para se desenvolver. Então, ele vai parasitar o inseto. E, fiquei emocionada aqui. Predador, parasitoide... Basicamente são esses. Então, quem que a gente tem de predador? A gente tem o mais conhecido, que são as joaninhas, né? É um inseto carismático, todo mundo acha bonitinho, mas a joaninha é super voraz. Se você vê uma joaninha se alimentando, né? O foco ali na boquinha dela, você fala assim, se capivara fosse
comesse gente assim, nós estávamos tudo enrolado, porque ela é muito voraz. Eu já tive vontade de ver também, é bem muito agressivo, bonito, né? Eu sempre posto muita foto disso, porque eu acho, assim, fantástico. E o crisopídeo é uma outra ferramenta de macrobiológico predador, tá? E aí, tirando... A joaninha é um coleóptero, né? O crisopídeo, ele é um... Neuróptero. E o crisopídeo é um neuróptero. E a gente tem outros predadores, como percevejos predadores, como o próprio marimbondo, que também é um predador. Então, existem até moscas predadoras, que às vezes a gente fica muito grudado nesses dois, mas existe um amplo espectro aí de outros organismos. E além deles, temos também o parasitoide. O parasitoide, no geral, são moscas e himenópteras. Himenópteras são as vespas. Então, eles têm sempre esse formato de marimbondo, só que pequeno, bem pequeno. Já num nível assim de um tamanho. Alguns são do tamanho. Microvespas, né? Alguns são do tamanho até de ácaro, assim, bem pequeno. Porque o ácaro não é um inseto, mas também existem ácaros predadores, por exemplo. Tá? Então, os parasitoides, ele precisa do hospedeiro para desenvolver uma parte do ciclo de vida dele. Ele vai colocar os ovos dele dentro de uma lagarta. Aí, ao invés da lagarta seguir o seu ciclo e virar uma borboleta, ela vai morrer e vai se transformar em vários parasitoides. Dela vão emergir vários parasitoides, vai nascer aquele monte de vespinha que vão continuar ali na área e buscar novos hospedeiros, ou seja, entra na sustentabilidade que a gente falou, de você reequilibrar o sistema, assim como o crisopídeo. A gente libera ele na área e ele vai se reproduzir ali. Nesse caso, só te interrompendo, que eu fiquei curioso. A vespa, ela coloca os ovos sobre ou é dentro? Existem duas possibilidades, mas a maioria é dentro do corpo. Aí as larvinhas dessa vespa, os filhotes, vão comendo o conteúdo da lagarta. Tá. Quando elas nascem, a lagarta só vai ficar uma casquinha ali. Existem parasitoides de ovos e parasitoides de pupas e de lagartas. Então, isso já é interessante, porque a macrobiologia é você olhar para baixo e entender como que aquilo tudo funciona. Entender cada um de forma individual e ver, poxa, como que isso pode me ajudar a contribuir aqui? Então, os mais famosos aí, os parasitoides de ovos, nós estamos falando aí de tricograma, seja ele galóio ou pretiosa, uma microvespa pequenininha, você dispersa os ovos, ela nasce e ela instintivamente vai procurar ovos de lepidóptero. Ao encontrá-los, ela bota o seu ovo dentro do outro ovo. Ao invés de nascer uma nova lagarta, vai nascer um novo tricograma que vai perpetuar aí sua espécie. Temos outros, Telenomus podise, que é um percevejo que parasita ovos de percevejo. É um parasitoide que parasita ovos de percevejo. Eu morei em São Gotardo por 7 anos, 8 anos, e lá eu tive a oportunidade de ver, acompanhar alguns, mas isso em 2012, eu acho, 2013, uns dispenser de tricograma, era umas cartelinhas assim, o pessoal ia de moto e até quebrava as cartelinhas assim, ia jogando no meio do abacate ou no meio do café e tal, mas sempre foi um baita de um desafio a parte operacional, a parte de aplicação, aplicabilidade. Começou-se depois lá um ou outro voo lá de drone, do pessoal começar a fazer esses dispenser, mas hoje já evoluiu bastante esse movimento, né? Muito. Como é que dá um panorama, assim, desde quando começou, esse era um baita de um pepino, né? Você falou lá do cara da cana e tal, mas hoje já evoluiu muito, né? Isso. Se a gente pensar bem, esse gargalo, ele impediu o crescimento de todo mundo. Ele impediu o crescimento da biofábrica, que não adianta produzir muito, porque não consegue liberar, mas ao mesmo tempo ele impedia o crescimento do controle macrobiológico. Então, com a chegada do drone, né, vários testes se faziam, porque o pessoal focou, não, esse aqui tem que ser na cartelinha. Tinha vantagens? Até tinha, mas era minucioso. Então, muitas vezes,
eu dava uma cartelinha para alguém distribuir, ele era carinhoso, pegava na outra, já vinha, não sabia o que era aquilo, pequenininho, já metia os dedos ali, estourava aqueles ovos, tudo. Você não conseguia uma homogeneidade. Outros já estava preguiçoso, já tinha andado muito, jogava um pouco daquela cartela embora, você não tinha homogeneidade na distribuição. Então, quando começou, os dispensers eram muito mecânicos e eles eram muito limitados em questão de regulagem. Então, às vezes eu não tinha uma liberação continuada, eu tinha cliques. Não, ele tá voando, agora eu vou jogar um pouquinho. Tup, tup, tup. Então eu não conseguia uma cobertura homogênea. Depois, então, foi modernizando, já veio outros com liberação continuada, semelhante a um pulverizador. Colocava no chão, calibrava eles, e ele... quantos ovos que eu preciso jogar por hectare? Tricograma, 100 mil, 50 mil, até 300 mil a dose. Eu conseguia distribuir isso de forma muito homogênea. Eu lembro exatamente assim de você falando, e aqui já entra uma dúvida já lá na biofábrica, lá na produção, porque também é outro baita desafio, que é a prateleira, né? Eu lembro de quebrar lá, em vez de ter o ovo, já ter a vespinha sai voando, assim. Sim. Não sei se era o tempo de prateleira também dos produtos, aí a gente tá falando de ciclo de vida do inseto, né? Também super apertado, ajustado, tem uma logística entre produção, comercial, revenda, produtor. Nossa, é um baita desafio, hein? E aplicador. Aplicador. O grande pulo do controle biológico é a gente entender que a gente está lidando com organismos vivos. Não é um produto, uma molécula que você coloca na prateleira e deixa ela lá 2 anos. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter... O grande gargalo hoje de muitas empresas é exatamente esse, é você ter uma logística que o produto ele sai da biofábrica, ele passa ali pelo transporte, que pode ser, né, às vezes a própria pessoa busca na empresa ou alguém leva e chega lá no produtor e ele não vai ficar esquecido ali. O produtor tem que ter a logística dele, da fazenda, para aplicar isso no momento certo. Porque às vezes o produtor põe ele em cima da mesa no sol e vai para lá e esquece da vida. Então, assim, não é um produto que tem essa durabilidade, né? Existe um time desde o momento ali da produção, da biofábrica até a lavoura. Exatamente. Eu imagino que o clima, a temperatura vai interferir em alguns dias nisso aí, né? Exatamente. A temperatura tem sido um fator determinante nesse processo? A temperatura, ela pode ser um aliado, como ela pode ser seu inimigo. Se a gente consegue controlar uma temperatura mais baixa, a gente consegue frear e aumentar esse tempo ali para poder começar a eclodir. Agora, se ela aumentar, se você vai levar o produto, deixa ele dentro do carro e vai fazer alguma coisa... Teve um pico de temperatura alta. Vai ter um pico e o inseto ele acaba sentindo isso muito mais do que a gente... E desenvolvendo rápido. Aí, às vezes, acontece isso que você falou. Chega lá, abre, o bicho já tá doidinho para sair lá dentro. O controle de qualidade é muito rigoroso, né? Quando você fala em micro, hoje já se desenvolveu tecnologia, embalamento a vácuo, produtos que dão conservação. Eu tenho um caso muito... Cadeia do frio. Cadeia do frio. Eu tenho uma experiência muito ruim e especial ao mesmo tempo. Né? A gente tava com um lote de produtos pronto para ser enviado para aplicação, né, numas áreas de teste que a gente fazia da pesquisa, um volume assim que representava talvez a nossa produção de sei lá, de 20 dias, e acabou a energia à noite e desligou a nossa BOD. Quando a gente chegou na segunda-feira, abriu ali para pegar os ovos, estava só larva para todo lado. E a gente acabou perdendo tudo. Então, muitas vezes o produtor fala, nossa, é caro muitas vezes, nossa, o controle é isso, é moroso. Aqui está o diferencial do controle biológico. A biofábrica, ela precisa ter o controle de qualidade, desde a sua produção até colocar aquele inseto na lavoura. É um detalhe muito, muito minucioso. Temos que levar na temperatura. Hoje, nós temos até BODs portáteis. De modo que você possa... Para quem não está entendendo, BOD é uma geladeira, não, explica lá. Eu já ia falar. Isso. BOD é uma geladeira, é um refrigerador, mas com um sistema, né, que retira a umidade e que mantém a temperatura igual por todo o tempo. Né? Controladoria, então, tem controle. Né? Não é uma geladeira que oscila talvez 2, 3 graus, né? Então ela dá isso aí.
Quando eu tenho esse controle de qualidade, eu tenho certeza que o que eu vou colocar ali na lavoura é de fato um produto de qualidade. Aonde que fica a biofábrica? A biofábrica nossa hoje está em Patos de Minas, aqui, né, na área industrial aqui da cidade. Estamos ampliando, modernizando algumas coisas, né, como a gente está iniciando inseto novo, tem que estar mexendo. Esse universo de insetos novos produtos e tal, a gente está... o macro-organismo, ele não é uma coisa nova, tipo do ano passado e tal, mas as inovações, elas acontecem em pouquíssimo tempo, a gente já tem uma espécie nova, as pragas que antes não eram um problema, passam a ser um baita de um problema, bicho mineiro que não era problema em região, hoje é um problema basicamente em toda a nossa macro-região. A gente não tinha problema com broca no café porque tinha o indossulfan. O indossulfan sai, a gente vira um baita de um problema em qualidade de café. E quando eu analiso assim, tentando já entrar no escopo e no universo dos controles biológicos, o micro-organismo, por ter mais tempo, ele evoluiu muito mais rápido. Então, as indústrias hoje, voltando ainda para esse assunto de tempo de prateleira, elas conseguem armazenar a bactéria, o fungo em forma de esporo, lá de deixar ele resistente. Então, ele consegue ficar ali no galão por 6 meses, 1 ano, alguns bacilos por 2 anos. Eu acho que quando eu enxergo esse movimento do macro, eu acho que a grande, não dificuldade, mas um grande desafio é uma demanda lá da ponta, né, para a biofábrica, né, aí eu começo a analisar, e já foi pauta de outras discussões, o contexto da nossa distribuição de insumos no Brasil, onde as revendas são super importantes na capilaridade, né, quando se fala que nós estamos alocados aqui em Patos, a biofábrica está alocada aqui em Patos, como é que vocês têm pensado, Elton, nesse desafio logístico, assim, existe capacidade de capilaridade de atendimento Brasil? Por parte da empresa, tem que fazer alianças com venda, a gente só pode fazer venda direta, porque se eu colocar na revenda, eu não tenho tempo de prateleira. Para fazer venda direta, eu preciso do ponto de vista de negócio mesmo, de mercado, como é que você enxerga que esse mercado vai crescer nos próximos anos? É um desafio, né, que nós temos, e os desafios eles começam dentro da biofábrica. Uma biofábrica, hoje, você pode estar com tudo alinhado, amanhã pode entrar uma praga e você começou com tudo, amanhã você não tem nada. Então, é bem desafiador. Então, por isso que a gente procura sempre ter outros parceiros, porque se acontecer uma contaminação aqui, ele nos socorre e assim vai. Um dos principais desafios aí é porque para você criar um predador ou um parasitoide, você tem que primeiro criar a praga. Então, você criar um inseto, você tem que criar 2, ou às vezes 3. Então, o desafiador é a praga. Mas quando eu lembro que eu tenho que criar a praga primeiro, eu lembro que aquela praga, ela também tem a praga dela. Tem o predador dela. Então, você tem que controlar. A complexidade. É um nível complexo. E pensando em crescimento, nós da Valento, pelo menos por hora, nós decidimos ter o ciclo completo. Tanto a produção, a comercialização, a logística e a aplicação. Por quê? Porque em algum momento, talvez possa ser uma crença minha que eu posso mudar ela amanhã num bate-papo. Mas o que eu via em campo? O laboratório produzia e entregava um produto de excelentíssima qualidade para fazer a aplicação. E aí o aplicador ganha por produtividade. Então ele não está se preocupando com velocidade de vento, com umidade, com temperatura, com altura, com linha de voo. Até os dispensers. São micro-ovos. Então o que você vai fazer? Aí ele, às vezes, tinha alguns dispensers de rosca, quando a gente pegava aquele produto, 30% de esmagamento naquela rosca. Então, assim, a gente preferiu esse cuidado. O que nós conseguimos hoje? Com o controle de temperatura, a gente consegue até enviar esses produtos aí com 5 dias, mais ou menos, para fazer... Previsão de eclosão. De previsão de eclosão. A gente consegue travar isso bem. E temos pesquisas em cima disso, pesadas, para a gente conseguir melhorar isso. Não era assim lá atrás, né? Nos micros também. Mas, para crescer, precisamos de parceiros, precisamos de revendas, e o caminho que nós temos utilizado hoje é assim, formar uma base de formadores de opinião sólidas que viram o resultado. E isso é trabalho de 1 ano e meio. Porque você já viu o vendedor que o produto dele é ruim? Não existe, né? O produto dele é excelente. Mas uma coisa... O meu dá 5 sacas a mais. É produtor falando com o produtor.
Falei, cara, aquele negócio ali, eu não dava nada não, se aquele tal daquele bichinho, eu entrava lá na roça e nem via aquilo. Mas a minha área vizinha aqui do lado não tá tão boa, aquela ali tá boa. Então, vai passar. Ao ponto de nós chegarmos em cooperativas, em associação de produtores, porque para nós, mais importante do que vender um produto é que a mentalidade de sustentabilidade chegue até ele, que ele saiba por que ele está fazendo. E é muito maior do que vender o produto. Eu ia até falar que agora você chegou num ponto extremamente importante. O desafio não é somente essa questão do tempo de prateleira, mas o desafio da conscientização de que é um manejo que tem futuro, que tem a sua viabilidade, né? Mas sabe o que é o mais legal? É claro que o produtor ele tem um olhar em cima da eficiência agronômica, ele quer entender se está controlando praga ou não, mas não é nem o assunto aqui, porque a gente entende que o crisopídeo ele é fudido para poder comer outras pragas. A gente entende lá que o tricograma faz... A eficiência agronômica desses parasitoides, ela é mais do que comprovada. Sim. Então por que esse mercado não está estourado, não está gigante? Aí a gente está falando desses desafios logísticos, de produção, de comercialização, que acho que é o grande desafio que quando vocês assumem desenvolver toda a cadeia, não é nem egoísmo, mas é porque tem que ser assim nesse primeiro momento até começar a viabilizar outros movimentos. Porque se tem um entreposto, acabou. Só de ter esse entreposto eu já inviabilizo, por exemplo, a armazenagem. Só que decidir ir para esse caminho é um caminho árduo também, de fazer tudo. Muito. Da ponta, desde lá da biofábrica até a aplicação no produtor. Só que é um puta caminho de excelência quando você consegue resolver esses pepinos tudo. Porque se a base não for de excelência, não tem jeito. Aí nós estamos falando de alguns desafios, mas outro desafio é o seguinte, eu não posso chegar a partir de hoje, você vai usar Crisopídeo, ele vai resolver todos os seus problemas, esquece o químico. Eu tenho que compatibilizar os manejos químico, biológico e macrobiológico. E como que a gente faz isso? Pesquisas em torno de seletividade, pesquisas em torno de plantas de cobertura para reter o inseto ali dentro, né? Então, é muito triste, às vezes, algum produtor me chama, tu vem aqui na fazenda, eu quero fazer de crisopídeo. Quando a gente abre o manejo dele e vê o que ele faz, eu tenho que ser muito sincero com ele, falar assim, eu gostaria muito de vender para o senhor, mas hoje o manejo que o senhor emprega não consegue receber o crisopídeo. Então, ao invés de eu ser uma ferramenta que vai te auxiliar, eu vou ser um custo a mais para você. Só onerar seu custo sem eficiência nenhuma. Porque eu vou baixar, eu vou pegar, eu vou colocar o crisopídeo hoje, amanhã você vai vir entrar com inseticida, vai matar ele também. Então, ou seja, eu vendi, aumentei o seu custo. Mas o que acontece? Às vezes, esses produtores que não fazem o negócio certo, ele vai falar amanhã para um, para outro que o crisopídeo não funciona. Então, é esse nível de cuidado que a gente pretende ter. Trabalhar com pessoas sérias. Então, talvez tenha algumas cooperativas de orgânico que conversam com a gente. Gente, selecionem pessoas que têm perfil para esse tipo de trabalho. Não é todo mundo que tem perfil para crisopídeo. Mas quando ele entra, entende o manejo, tem alguns produtores que falam assim, Deus me livre, meu time está cuidando mais de crisopídeo que de café, hein? Mas é isso, eles entenderam que ele precisa ser cuidado, analisado, entendido. Desafios, é uma vida, né? Desafios temos muitos. Só para falar um pouquinho desse contexto aí de apliquei o crisopídeo hoje, amanhã só tenho inseticida, então não posso te vender. Qual que é uma janela ideal do crisopídeo ser aplicado na lavoura, fazer o trabalho dele e eu entrar com monitoramento e depois a praga estourou de novo, eu entrar com químico, entrar com crisopídeo? Como é que funciona essa janela de mistura? A gente vai falar que não pode porque a gente está falando de um inseto com inseticida. Mas existe uma janela de um movimento que acho que dá para ser respeitada. Isso. Quando eu coloco assim que não consegue, é porque eu vejo que o manejo do produtor é com produtos não seletivos. Então, o ambiente já está descontrolado, consequentemente, a praga prevalece. Então, beleza, vamos começar o trabalho. Primeira coisa, eu tenho interesse. O que muitas vezes, como faz e quanto custa. Então, o primeiro passo é a gente ir até a área, explicar o que é o crisopídeo, o que é esse agente, como ele funciona, e depois vamos visitar as áreas. É muito importante entender o grau de infestação daquela forma. Vamos falar do café aqui, né? Vamos falar do café. Vamos falar do café. Beleza. Qual que é o grau de infestação do bicho mineiro?
Não sei, não monitoro, fica muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que ir lá e fazer monitorar. Uma contagem e fazer. Não adianta eu entrar na área quando o bicho mineiro tiver com estouro de população, 30%, 40%, 50%. Porque todo controle biológico, ele é mais lento. Ele não é um produto de choque que você vai ali, bateu, de tarde você olha, secou, não, tá tudo as mariposas coladas. Então, tem que ser um manejo planejado. Um manejo planejado. Então eu chego, monitoro a área, não temos condição de entrar. Feito isso, monitorou. Como é que é isso? Tem o ácaro, tem outras pragas também, porque o crisopídeo, apesar de generalista, isso, né? Isso. Apesar de generalista, polifágico, se alimentar de várias pragas, ele tem preferências. Então, se eu tenho uma área com alta infestação de ácaro, ele vai dar preferência para o ácaro, ao invés de ir para o bicho mineiro, que é o que eu quero. Então, são muitos detalhes que algumas regiões aí não querem ver falar de crisopídeo, mas porque falhou nos detalhes. Se não for preciso, vai dar errado. Então, uma aplicação de ácaro é bem mais barata do que uma de bicho mineiro. Então, faça uma asepsia na área, depois a gente volta. Foi para o escritório, faz o planejamento da área, analisamos a quantidade de insetos que nós precisamos jogar. Então, isso eu vejo quantidade de plantas, eu vejo o porte dessas plantas, eu vejo o enfolhamento, eu vejo a praga que eu desejo alcançar. E aí, fazemos o plano de voo do drone. Isso aí, com faixas entre 15 e 20 metros, e de acordo com o relevo da área, altura também de 15 e 20 metros. Bacana. Eu fiquei com uma dúvida aqui, o seguinte, ó. Uma lavoura de café, né? Antes de existir aquela lavoura ali, existia um bioma específico nas suas condições naturais. Então ali vamos simular que o ambiente estava em equilíbrio. Vamos pensar que ele estava em equilíbrio. A partir do momento que aquela área ela vira uma atividade agrícola, que tem uma lavoura estabelecida, e a gente vai estar falando de milhares de uma mesma planta dentro daquele espaço, logicamente, se a gente não fosse fazer nenhum inseticida, o ambiente ele se reequilibraria ou, de toda forma, ia precisar de complementar esses agentes macro aí, tanto parasitas quanto predadores. Essa é a dúvida que eu... A doutora pode pensando. responder, mas é mais ou menos assim. Abandonei a lavoura de café. Tem 6 meses que eu não vou lá, tem 1 ano que eu não vou lá. Pode ir lá, não tem bicho mineiro mais. Então o sistema se reequilibra. Reequilibra. Porque o que desequilibra muitas vezes o sistema é a quantidade de inseticidas químicos que eu uso para manejar a minha praga, que também... Isso é um dos pontos, né? Tem outros fatores também. Vai auxiliando nesse desequilíbrio, né? A própria monocultura, ela favorece mais a praga. Porque você coloca só a comida que uma espécie gosta. Então, é meio já esperado que aquele inseto ele vá se desenvolver mais. Mas, em contrapartida, também vai ter a possibilidade de outros virem. Ali tem muita comida para mim também. E assim vai. Só que quando a gente joga o inseticida, que principalmente os não seletivos, eles matam todo mundo. Eles não matam só o inseto praga, ruim, né? Eles, é igual um antibiótico, ele mata as bactérias boas e as bactérias ruins. E infelizmente vai desequilibrando, e é um desequilíbrio que vira uma bola de neve. Porque a praga fica resistente ao princípio ativo, os inimigos naturais não conseguem ficar resistentes, porque eles morrem praticamente todos, eles acabam sendo mais sensíveis aos inseticidas químicos, e o desequilíbrio tá pronto, né? Infelizmente. E vira uma guerra sem fim, porque aí o produtor ele chega no final da safra e fala assim, nossa, esse ano foi tão difícil controlar bicho mineiro, foi tão difícil controlar ferrugem. Mas assim, até mesmo a gente fazer entrar dentro, a gente ser empático também com o produtor rural, Sim. que ele está fazendo ali o uso de defensivos, né?
na melhor das intenções, porque Sim. se ele quisesse, ele não usaria, porque é tudo muito caro. É o gancho que eu ia pegar na fala dele. Eu vejo assim que hoje o gargalo não é só o envio, só a logística, só a venda. O gargalo é o preconceito que existe. É compreender a ferramenta. Né? É o não entendimento, né? Falar ignorância é muito pesado, mas assim, é a falta de conhecimento mesmo do produtor para com essas tecnologias. Então, por isso que esse tipo aqui de programa é muito importante para que o produtor ele comece a plantar uma sementinha ali na cabeça dele e falar assim, mas não é que existe outra possibilidade? Quero ouvir mais sobre isso. Quero entender mais. Deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa eu buscar. Né? Aí joga numa internet, procura a gente. Então, assim, é uma quebra de paradigmas também. Aqui a gente não está romantizando, aqui a gente não está brincando de bichinha, aqui a gente está falando de uma coisa séria que faz parte do presente e do futuro. Né? Eu queria que vocês trouxessem aqui um panorama, por favor, no panorama Brasil, para a gente entender um pouco melhor, dentro das empresas que vocês conhecem que atuam, qual que é o perfil do produtor rural que hoje ele tá buscando isso aí, que ele está compreendendo e aderindo a esse tipo de manejo. Perfil que eu falo em termos de tamanho, tá? Qual que é a cultura que tem mais, que está mais entranhada nesse manejo? E quais são os macro mais usados? A gente está falando do crisopídeo, eu acredito que deve ser o mais utilizado, mas eu queria que vocês abordassem um pouco mais de outros também. O controle biológico, ele se iniciou no Brasil cerca de 20 anos atrás, na cultura da cana. Uhum. Porém, isso acabou assim, trazendo um conceito de que ele só funcionava em usinas, em grandes áreas, e no exterior, que isso não era para pequeno, isso era para grande. E ele é para todo mundo, só que você tem que estar preparado, né? E aí, a partir de pesquisas, então, assim, como você disse também, o que a gente está falando aqui é embasado cientificamente. Não foi alguém que achou aquilo ali, achou bonitinho e quis fazer, não. A gente tem muitos estudos em cima disso, tem muitos artigos científicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Pesquisadores que dedicaram a sua vida inteira em pesquisa sobre isso. Alguns até morreram, mas que as suas obras vão ficar hoje, que são a referência que muitos utilizam para achar o pulo do gato para funcionar. Isso é importante. Então, assim, se a gente está onde a gente está hoje, é porque a gente teve pesquisa. E por isso que a gente também não para com ela. Porque, como você disse, aparece praga nova, a gente descobre um inseto novo. E muitas vezes o biológico ele começou a surgir trazendo coisas do exterior. Nos Estados Unidos, essa joaninha aqui controla essa praga lá do milho. Vamos trazer. Mas a gente tem 1 milhão de espécies de joaninhas aqui. Por que não estudar as nossas? E trazer um outro inseto exótico? Então começou-se as pesquisas e por isso que ainda se descobre coisas. E aí você fala assim, cara, mas como que não sabiam disso? Porque é um mundo que às vezes a gente não vê. Quando você começa a abrir o seu olho para ver esse mundo dos insetos, como eu falei, é um amor sem volta. Você começa a ver 1 milhão de coisas que você nem sabia que estava ali o tempo todo. Aquela bioprospecção, né? Deixa eu entender o que eu posso usar de ferramenta que já existe e eu não estou enxergando no momento. Então, na própria cana hoje, o que é mais utilizado, né, até no Brasil, é o tricograma. Eu vejo dessa forma, não sei se o Elton concorda. Sim, tricograma galói. É o mais utilizado. Ele é um parasitoide de ovos. Então, ao invés de nascer a lagarta, vai nascer outro parasitoide. Vocês também comercializam ele também? Não. Ou Elton, não? Ainda não. Então, mas está nos planos? Tá. Mais difícil o tricograma? Não. Ou é por foco mesmo, assim, de trabalho? Porque é a mesma coisa, a gente tem que produzir a base dele não é só para ele. Entendi, então, complexidade. nunca é um inseto só, são sempre 2. Ou você tem que produzir o que o predador come, ou o que o parasitoide precisa para se desenvolver. Então, são sempre 2. Aí isso é toda uma questão de custo, de tamanho, né, de estrutura. Mas aí, voltando na sua pergunta, né? Hoje o tricograma ele é utilizado em toda a cultura de cana, assim como a cotésia, que é outro parasitoide
que parasita a lagarta. Então, o que o tricograma não dá conta, a cotésia vem e parasita a lagarta. No entanto, foi descoberto, né, um inseto que também é um parasitóide, que já vem crescendo muito. Então, acredita-se que em torno de 5 a 10 anos a cotésia vai diminuir muito o uso dela e esse outro inseto chamado tetrástico vai pegar aí o campo dela. Ou seja, um controle que tem 20 anos que já estava estabelecido, também está a mudança. É uma corrida. A gente está sempre buscando coisas novas. E eu acredito que está no início de tudo, né? A gente vê essa evolução tão rápida e, cara, que caminho que tem pela frente, né? Com certeza. E aí, nesse mesmo sentido, o controle ele começou a vir entrando em outras culturas. Então, ele saiu da cana, né, que é o mais forte, e foi entrando. Então, hoje a gente tem no café, já está se estabelecendo muito bem. Os produtos, tem áreas que a gente atende que só usa crisopídeo. O HF, né? Aí o foco voltando no café, o foco no café é específico para bicho mineiro ou dá para a gente falar em broca também? Que é um outro grande desafio dos cafeicultores, né? Hoje no café a gente utiliza o crisopídeo para o controle do ácaro, tanto o ácaro da leprose quanto o ácaro vermelho. Para cochonilhas também. E para a broca, a gente já tem resultados em laboratório. Então, em campo, como é uma realidade que o inseto tem várias possibilidades de comida, as preferências, a gente não pode ainda afirmar que vai funcionar da forma. Se colocar lá no laboratório, lá, ele com a broca vai predar a broca. Exatamente. Na dinâmica do campo tem mais distrações, né? Ali o banquete tá igual de colocar num self-service. Você vai falar assim, peraí. Nesse próximo ano, nós vamos desenvolver algumas pesquisas para a gente entender ali naquele período da broca, o que dá para fazer. Se é aumentar a população ali na época, se a gente consegue alguma predação, compatibilizar o manejo. Eu ainda fiquei devendo a resposta, né? Ficou longa, mas é possível sim compatibilizar. Pode continuar. Não, vai me ajudando. Nós estamos em casa aqui, Então, vai me ajudando, né? Porque o assunto vai puxando muito gancho, né? É isso mesmo. Então, assim, tem crescido. Depois veio os ácaros predadores. Isso. Então, o pessoal do morango amou os ácaros predadores, porque quando a gente fala de ácaro em morango, em HF, é um problema. Então, depois veio eles. E só lá em 2015, 2016, que começou a se falar de crisopídeo. Mas o crisopídeo, ele tem uma particularidade muito interessante. Eu acredito que vocês já viram. Ele coloca o seu ovo em um pedicelo. Bacana, aquilo lá é bacana. Então, o desafio era, como que a gente vai cortar esses ovos aqui e liberar isso aqui no drone? Como vai levar isso, Como que a gente vai levar isso aí a campo? Como que a gente vai contar isso? Então, até que se quebrasse esse gargalo. Não, quebrou, nós vamos dar um jeito de tirar ele aqui do ovo. Pegava o estilete, tirava. O pedicelo e o ovo é muito ceroso. Aí grudava aquilo tudo, virava uma maçaroca ali. Como é que você dá homogeneidade nessa distribuição? Aí você tem que quebrar mais um gargalo em cima disso. Então, por isso que o crisopídeo ainda não está grande, mas a gente acredita e tem certeza que hoje, pelo menos 10, 12 mil hectares já tem sido tratado de crisopídeo. E a nossa região de Patos ela é privilegiada, né? Porque tem muitas áreas já manejadas com crisopídeo há mais de 4 anos, não com a gente, mas que já tem feito o trabalho e que, com muito respeito àquela galera que está fazendo o trabalho também bem feito, eles estão sendo precursores disso. Né? Então, assim, eu não vejo eles como concorrente. Eu falei, cara, vai lá, porque se você fizer um trabalho bem feito, chega para nós também. Se nós fizermos um trabalho bem feito, chega aqui também para nós. Então, mudar o mindset do ecossistema. Do ecossistema, né? Porque o ecossistema do água é assim, eu preciso te matar para eu poder vencer. Não, cara, vamos fazer o trabalho nós todo. Nós estamos falando em 70 milhões de hectares, para você falar que... Tem para todo mundo, né? Eu estava conversando hoje, né, em Monte Carmelo, nós estamos falando em 220 mil hectares de área de café no Brasil. Isso nós falando só de café. Eu falei, meu Deus. E aí, crisopídeo é polifágico, você pode usar em outras coisas. Então, tem um pessoal pequenininho nos pede, não, é morango. Não, aqui eu planto é umas couves, vamos para pulgão. É fruticultura, vai também. Então, tende muito a crescer. Tem dificuldades? Tem.
mas elas vão ser superadas. E é por isso que nós queremos formar o produtor, porque nós não temos perna para atender todo mundo. Então, quando o produtor entende esse conceito e ele recebe essa informação técnica, ele vai aprender a trabalhar com aquela ferramenta. Então, ele consegue fazer. E é o que já acontece nas usinas. Nas usinas, eles mesmos compram os drones deles, eles mesmos aplicam, eles mesmos, em alguns casos, já produzem os seus macros. Né? Então, isso acaba sendo interessante. Vamos voltar na compatibilização? Sei que vai lá. A pauta é sua, a pauta é sua. É perfeitamente possível conciliar o manejo químico com o manejo biológico. Existem desde o início... Essa deve ser a principal dúvida de muitos produtores aí, e agora, consultores, né? Vou ter que parar de usar veneno? Falei, não, calma, vamos devagarzinho. Se eu entrei na hora certa, o produto ele vai fazer o trabalho. Mas e aí? E as outras coisas que eu preciso tratar que não é bicho mineiro, que não é praga? Então tem que entrar. Então o que nós falamos? Você precisa respeitar o ciclo de vida do inseto. Então quando a soltura é com insetos da biofábrica, nós já soltamos ele em pré-eclosão. Então ele vai nascer um dia depois no máximo. Porque se o ovo ficar exposto, nós podemos correr o risco de ter o predador do ovo e vai diminuir a população colocada. Né? Então colocou, ele vai se tornar larva e é na fase larval que ele é um predador. Então ele vai ficar ali de 12 a 15 dias, podendo ser influenciado aí pela temperatura de a pausa para mais ou para menos. Depois desses 12 dias ele vai se tornar uma pupa. Então, o que se fala na compatibilização do manejo? Se você fez uma aplicação de inseticida químico hoje, eu espero pelo menos 3 dias depois que você fez para voltar com o crisopídeo. E se eu fiz... e for possível você esperar, me espere pelo menos de 8 a 12 dias, porque a gente respeita a fase, o ciclo dele e dá pra gente compartilhar. E no café isso é tranquilamente possível, né? Possível. Muito bacana. E o que é um diferencial que eu considero que é da nossa empresa? Se o produtor tem um relacionamento comigo e a nossa comunicação ela é séria, ele tem a nossa lista de produtos seletivos. Ele tentou usar o que ele tinha de melhor na lista mais seletiva. Eu tenho a porcentagem de mortalidade do crisopídeo naquela lista. Então, ele fez uma aplicação que matou 10%, que a pesquisa me diz que mata 10%. Na próxima soltura, eu reponho sem custo para ele os 10% dos insetos que morreu. E ele fica satisfeito e eu fico satisfeito, porque o meu compromisso é com o resultado dele, não é com a venda de produto. Né? Hoje, bacana. Hoje o inseticida seletivo mais eficaz, ele chega a ter uma taxa de mortalidade de 10% dos crisopídeos, mais ou menos isso? Nós temos de 1%, nós de 1%? temos 15%, nós temos que não mata nada. Mas o que precisa evoluir nisso? As misturas. Porque às vezes o produto princípio ativo em si não mata, mas o óleo mineral, o adjuvante que eu coloco, irrita. Outra, a pesquisa precisa trabalhar um pouco mais em cima de adulto. Porque muito das pesquisas são realizadas em cima de ovo e larva. E o que eu acho? Essa é uma máxima minha, né? A doutora não gosta muito disso, não, porque é meio contra a ciência. Mas o que eu falo? O que nós soltamos são sementes que vão iniciar um novo ciclo e que, a partir do momento que chega nos adultos, cada adulto de crisopídeo pode ovopositar até 1000 ovos no ciclo, cada fêmea. Então, é ali, a partir dali, que eu cuido daquele adulto, que eu vou ter o controle, porque você vai achar 10, 15, 20, 30, 50 ovos em cada planta e aquilo está fazendo o ciclo, alguns estão morrendo, outros estão migrando, mas você tem sempre uma alta densidade populacional do inimigo natural. E o equilíbrio, ele vai, então, se consolidando na área, estabelecendo. Exatamente. E aí, outra pergunta que eles nos fazem, mas é o crisopídeo que vai controlar? Ele é o salvador? Não, ele é só um agente. Porque qual que é a nossa... Vamos pensar em café. Hoje a nossa principal praga é o bicho mineiro. Então, quando eu tenho um agente que me segura ele ali, eu diminuo o número de aplicação, às vezes até zero. O que o crisopídeo faz? Vem marimbondo, vem joaninha, vem tricograma, vem aranha, vem mais o quê? Perceveja. Vem perceber. E equilibra de novo eu já tô até vendo uma campanha de marketing assim, dos bichinhos assim, no vídeo assim, chamando Bem-vindo de inseto, né? Simbora. Isso, e a vida volta de novo para lá. Então assim, o que é? É só uma ferramenta. Foi a natureza que fez tudo.
Né? É isso. Nós estamos dando uma ajuda, né? Um apoio ali em tudo. Já estava ali. Só que a gente acabou desequilibrando. É uma cultura que a gente vai trazer de volta para o produtor. Por isso que esse eu vejo como o maior desafio. E quem são os produtores mais receptivos dentro daquela pergunta? É a segunda geração. É o filho que foi para agronomia, chegou louco. Nossa, cara, nós precisamos botar alguma coisa nova, que não está dentro, não está engessado dentro daquele modelo tradicional, e aceita correr risco. Começa um pedacinho, vai assimilando, vai fazendo, outro. Ele está mais adepto à tecnologia. Mais aberto. Os agrônomos novos da nossa idade aí, 30, 35 anos, os caras estão com muita vontade e eles entenderam que não tem jeito. E a gente fala com muita segurança. Quem não conhecer controle biológico e iniciar isso agora, daqui a um tempo, vai ficar para trás. Não tem jeito. Já ficou nos micros. Todo mundo utiliza um pouquinho. As empresas, já tem empresas aí de químicos que tá entrando porque sabe que não tem para onde correr, né? Não tem, é isso mesmo. Então esse grupo menor, então assim, a nossa facilidade de interação, quando a gente fala com essa geração nova, eles são bem mais receptivos. Outros vai pela dor mesmo e fala para nós, não, já fiz tudo, nada resolveu. Se você der conta de resolver isso aí, senão eu vou arrancar. Falei assim, você topa o desafio comigo? Você faz do jeitinho que eu desenhar? Vamos fazer. E aí a gente volta até devolver a paz, a alegria, o prazer, porque a cafeicultura, diferente da larga escala, ela é um negócio de paixão. Né? Soja e milho, tudo bem, o cara agricultor gosta, mas o café não, aquilo está dentro dele. Apaixonado. Igual o pecuarista, ele, às vezes aquilo pode nem estar dando lucro, mas ele é apaixonado com o negócio. Então a gente, mais do que isso, a gente ajuda a trazer um pouco mais de respiro, de alegria. E né? muitas vezes ele conhece só na dor, né? Então, o nosso objetivo aqui é que ele conheça ainda nesse momento. Há tempo dele começar sem ter que passar pela dor. Muito então, bom. Quando a gente começa o controle biológico de forma preventiva, quando vem a época crítica da praga, no café que é na época seca, né, que o bicho mineiro ataca mais, se a gente começa o controle agora, né, nas épocas de chuva, a gente prepara a área. A área ela já vai ficar pronta. É como se os nossos soldados já estivessem preparados ali para receber a praga. Quando a praga chegar lá em março, quando vier a seca, o equilíbrio já vai estar ali sendo estabelecido. Então, não vai chegar num nível de dano como quando ele não fizer nada. Eu gosto de traduzir isso em mineirês, né? Nós já estamos lá, com a boca aberta, esperando. Então, quando nasceu um ovinho, apareceu uma mariposa, já está comendo os ovinhos dela. Então, o ciclo vai passar ali nessa, não vai ter estouro de população. A praga, nós sempre vamos ter ela presente, mas não causando dano econômico, que é o que nos interessa. Né? Ela precisa estar presente porque ela é o alimento do crisopídeo ali e de outras coisas, mas que ela esteja em um nível que não nos cause dano econômico. Maravilha, muito bom. Mas esse papo aqui, tem assunto aqui pra ficar até amanhã, hein? Bom demais. Vamos dar um respiro pra turma, vamos falar dos nossos parceiros que estão conosco nessa caminhada. Vamos falar da Baú, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando as suas raízes, né, as suas tradições com a modernidade dos dias atuais. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também está presente nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Digita aí nas redes sociais, pesquise por Baú ou posicione o celular no QR Code, clique no link que está aqui abaixo também, você vai ser direcionado direto para as plataformas digitais deles. Um abraço a todo o time, a toda a família Baú pela parceria. Bom demais, vamos falar aqui da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao homem do campo, que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo, pessoal, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo sempre é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha, é isso aí. Atualmente a companhia está em franca expansão, né? Já são 9 unidades, patrocinam de a matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas,
Pirajuba, Capinópolis e Ituverava, já passando a fronteira do estado de São Paulo, agora também presente em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte. Para conhecer mais sobre o universo da cultura AgroMais, também basta pesquisar aí por Cultura AgroMais ou posicionar a câmera do celular aí no QR Code, vai cair direto nas redes deles. Um abraço a todo o time da Cultura AgroMais. Isso aí, SCL Agro, novos tempos, novas soluções. Scala Nutrição Animal evoluiu para SCL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Scala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando no futuro melhor para todos. SCL Agro, evoluir sempre, essa é a cultura dessa nossa parceira. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aí, ó, na sua tela, meu amigo e minha amiga. E para finalizar, está conosco também a Faelo Filmes. Alô, produtor! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives para o nosso universo aqui do agronegócio. Também fazem captações de imagem por drone. Ele vai pegar esses drones aí e vai soltar esses macro aí também, viu? Vai entrar nessa parada aí também, viu, o Elton? A Faelo Filmes, se você quer conhecer um pouquinho mais, né, sobre a Faelo Filmes, também basta pesquisar aí nas redes sociais por Faelo Filmes ou posicionar o celular no QR Code. O homem que trabalha todo dia, o homem tem casamento, ele tem que tirar lá um prazinho da agenda dele para poder fazer essa filmagem em grande excelência para o Roots Podcast, né, maninho? Isso aí. Tamo junto. E aquela empresa do agro que quer ser nossa parceira? Simbora. Para você que nós estamos construindo todo o raciocínio, todo o racional do orçamento 2023, os nossos planos. Você gosta do nosso movimento, gosta do cenário que a gente está criando aqui dentro de comunicação do agronegócio, manda uma mensagem para a gente poder conversar sobre os nossos planos, você entender também um pouquinho do nosso propósito, para a gente caminhar junto nesse movimento aí de comunicar muito bem o agro, não é isso, maninho? Isso aí. Tamo junto. E a gente tá com uma parceria nova, a gente só vai dar um spoiler aqui, ó. Eu acho que o pessoal cadê? Centraliza aí, ó. Daqui a pouquinho já vai mostrar aí pra vocês aí um spoiler do nosso mais novo parceiro, né? Uma parceria que a gente vai falar pra vocês aí, ó. Anatomic Gel. Tem novidade chegando aí. Conhece Anatomic Gel? É macio demais, né? Ai do céu. Que é isso? Olha aqui, Faelo, ó. Dá um close aqui. Não, aqui todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo de Anatomic Gel. Esse meu aqui tá velhinho, viu? Tá precisando de outro. Não, isso aqui aguenta o batidão, viu? É bonito também, né? Não precisa só durar, tem que ser bonito, dar aquela aparência pra nós, né? Tem moda feminina? Tem. Eu acho que o foco é o mercado masculino, né? Mas você vai comprar e vai presentear os seus amigos do agro. Claro, o pai, né? Ué. Mas tem umas botinas lá que dá, hein? Eu acho que dá. Top. Tem umas que dá também. Mas vamos falar... A gente vai falar melhor do nosso parceiro, né? Hoje é só uma pré-apresentação. Bom demais. Meu irmão, para as empresas que querem participar desse grande projeto, você já deixou o recado. E para aquela pessoa que não tem empresa, aquele CNPJ, aquele CPF, aquela pessoa que nos acompanha, que tá Fala para nós, o Clube Roots. Clube Roots, que é o Clube Roots? Fala aí, mano. Segura a onda, o Clube Roots. Para você que quer apoiar o nosso projeto também e você que é um CPF aí, que não é uma empresa e falou, eu gosto desses meninos, como é que eu faço? Nós criamos essa plataforma, criamos o Clube Roots, que é um plano de assinaturas onde você também pode contribuir para esse grande movimento nosso. Você vai posicionar o celular no QR Code que está na tela, ou também vai clicar no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para a plataforma do PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Você faz um cadastro rapidão, larga a mão de preguiça, você faz um cadastro rapidão lá, e você já escolher a partir de R$9 por mês, você pode apoiar esses dois manos aqui nesse projeto do agronegócio, pra gente ficar duro aqui na queda para 2023, gerar bastante conteúdo relevante, seguir com esse propósito nosso de comunicar muito bem o agro. O que eu esqueci, maninho? Tá tudo certo? 2023 a gente tem que estar no Brasil inteiro, irmão. Segura nós! Brasil inteiro, assim. Pode ser só de leste a oeste, norte a sul. Na verdade, quando a gente tá na net, a gente tá no mundo inteiro, né? Mas o Roots, ele vai chegar em 2023 em todo canto do Brasil e o Clube Roots faz todo sentido. Ele tem essa sinergia pra gente realmente impulsionar o nosso Roots Podcast.
Né, meu irmão? Maravilha. Vamos voltar para nossa prosa aqui de macro. Nós já fez muito jabá aqui. Vamos voltar para o macro para entender desse universo, entender quais são os novos passos, que caminho que a Valento está seguindo agora. Como é que funciona? Já deixa aqui também como é que o pessoal faz para poder encontrar vocês. Qual a área de atuação, se tem um produtor lá do Paraná vendo a gente aqui, ele pode entrar em contato para tirar dúvida, entender desse universo, como é que vocês estão trabalhando esse grande território nacional nosso aí? Então, nós podemos, pode encontrar a gente no site que é www.valento.com.br. E lá tem acesso a link para WhatsApp, mas também pode falar diretamente comigo pelo 0349 9804 5347. E para nós às vezes a pessoa nem quer comprar produto, fazer alguma demonstração, ele quer informações. E nós estamos aqui para isso. Né? Fala mais para mim, eu queria ouvir mais sobre isso, eu fiquei com uma dúvida. Escreve pra gente, manda o WhatsApp, liga, é um prazer para nós fazer isso. Então, www.valento.com.br. Maravilha. Instagram? Instagram é @valento.bio. Ou no telefone 349-9804-5347. É igual radialista. Aí sim. Fala direto com você, isso aí. Isso, diretamente comigo. Esse é o WhatsApp também. Também. Bacana. Tá totalmente à disposição. Cara, que ferramenta incrível, sabe que eu tô enxergando? Eu gosto muito de falar de negócio. Eu tô enxergando assim que eu tive a oportunidade de acompanhar várias empresas de biológico lá, quando eu comecei lá em 2010, 2011. Eu comecei trabalhando com a empresa de micro e comecei a enxergar esse movimento lá desde muito cedo. Sou entusiasta desses grandes movimentos. E eu tô enxergando aqui uma operação super estruturada. Você está trazendo uma operação estruturada de ponta a ponta, desafios de produção e tal. Mas um mercado que ainda é muito pequeno do ponto de vista de atendimento e que tem um potencial gigante, né? E a gente tem alguns desafios, mas a gente vai ter, daqui poucas semanas, a gente vai fazer um programa sobre startup com um pessoal especialista em startup do agro lá de Uberlândia, e rodadas de negócio, investidores e tal. E eu já estou enxergando aqui esse movimento, porque eu vi isso acontecer com a turma dos micro. Você citou a Lallman aqui, um puta de um exemplo de muito começou bom. Com empresa familiar e foi crescendo, foi tomando corpo, dali a pouco veio uma grande empresa e comprou. Isso aconteceu com diversas empresas do micro-organismo. Sigam forte aí nesse grande movimento. Não sei se é o propósito aí de fazer, enquanto negócio, né, grana dentro do universo de CNPJ, mas quando a gente tem o coração ardente aí por esse movimento, o resto é meio que consequência, né? Negócios, dinheiro. Então eu só tô abrindo esse parênteses aqui para parabenizar muito o brilho no olho de vocês quando falo desse grande universo, e que eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo, não sei se meses ou anos, esse negócio tá mas muito grande. Não tem como diz um amigo meu, eu já tô sentindo, você sabe quando você tá na cozinha e tá assando lá um porco no forno, você tá sentindo o cheiro, eu tô sentindo o cheiro desse grande movimento já, assim, maravilha. Tem visto. Muito bom. E é isso mesmo, tem uma visão, né, pra frente assim como as outras grandes, porque a gente tem que espelhar em quem já fez, né? Eu gosto muito de mentorismo. O que eles fizeram lá atrás que deu certo? E o que deu errado também, né? Então, aos poucos a gente vai diversificando. Estamos abertos também a ouvir. Até já ouvimos algumas empresas, algumas já chamou pra gente fazer parceria. Eu tô falando, não tava nem sabendo e já aconteceu, tá vendo? Mas não vendeu ainda não. Não, o propósito é maior. O cara que tá com nós, ele tem que ter a mesma visão. Você não tá entendendo. Faz todo sentido pro agro, o negócio tá na veia. Maravilha, maravilha. Isso aí. Bom demais. Vamos seguindo. Pessoal, já caminhando pro encerramento, eu queria mais uma vez agradecer muito vocês. A gente já fez aqui uma espécie de despedida, mas eu queria deixar mais uma vez o canal de comunicação aberto para vocês passarem o último recado, reforçar aí as redes sociais e mais uma vez agradecer bastante vocês terem gerado esse conteúdo junto conosco. O propósito nosso é trazer conteúdo de informação que vai enriquecer a nossa audiência, a gente trabalhar esse viés de comunicação, esse viés de comunicar bem o agro faz parte do nosso propósito. Vocês cumpriram à risca esse movimento, então mais uma vez, muitíssimo obrigado.
Nada. E vamos lá, né? Manda um recado lá pro produtor lá entrar em contato. Isso, ó. Pode falar direto pro produtor. Falar então. Você que está nos ouvindo, que gostou disso que nós estamos falando, o desenvolvimento sustentável é hoje, não é amanhã. Então, talvez você não pensou nisso até aqui, mas se esse assunto te despertou algum interesse, conversa conosco, vamos entender. E não pense, não é só venda de produto. Nós queremos levar para você conhecimento para que você consiga produzir de forma mais sustentável e de uma forma economicamente viável. E nós estamos à sua disposição. Obrigado por ficar até aqui, né, e conte conosco. Maravilha, Laucélia, muito obrigado mais uma vez, viu? Seja muito bem-vinda para novos bate-papos aqui conosco, a casa é de vocês, muito obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade, espero que seja a primeira aí de muitos outros assuntos, né? O que não falta é assunto, né, nesse exatamente, universo, né? Exatamente, são muitos os assuntos e as possibilidades, acho que a gente, é só a primeira semente aí que a gente está plantando para os produtores, para os nossos ouvintes, né? E espero estar aqui de novo, contribuindo para a formação aí, tanto do conhecimento de vocês quanto dos produtores. E um abraço lá para Canaã. Canaã! Um abraço, Canaã. Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que está aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de clicar aqui no botão inscrever-se, isso ajuda muito o nosso propósito para o YouTube entender e divulgar a nossa mensagem para mais pessoas. Tamo junto, Maninho? Tamo junto. Então pega aqui. Até a próxima semana, né? Até a próxima semana, tamo junto. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus.